Oi, pessoal do nono ano! Tudo bem, meus amores? Como estamos novamente? Vamos dar continuidade aqui às nossas aulas. Vou abrir aqui o nosso PowerPoint. E essa aula de hoje, pessoal, é referente à correção, tá? Deixa eu abrir aqui. E aí a gente vai acompanhar juntos, beleza? Deixa eu tirar minha cara linda, maravilhosa aqui mais pro cantinho. E vamos lá. Olha lá, então vamos para uma aula de língua portuguesa novamente, para o nono ano, aula número 12, correção das atividades da aula 9. Tudo bem? Eu vou passando os slides aqui, eu espero que vocês tenham feito as atividades. Mandem a foto das atividades feitas para mim, pessoal. É só assim que eu vou ter certeza que você realmente está acompanhando as aulas e fazendo as atividades, tá? Isso vai funcionar como visto, vocês já sabem como é que funciona. Então, vão mandando. Termina uma atividade, já manda foto. Porque aí vocês acabam esquecendo e tem outras matérias que vocês têm que dar conta. Tudo bem? Mas vamos lá, meu povo! Nesta videoaula faremos a correção das atividades da apostila, páginas 74 a 79, e do caderno de atividades da 33 a 36. Beleza? Então, vamos lá. Apostila, página 76, eu vou até pegar aqui esse nosso conteúdo, é referente a sinopse e resenha, gêneros que ajudam a escolher. O que quer dizer isso, gêneros que ajudam a escolher? Significa que a gente tem uma escolha a ser feita entre algo, por exemplo, um livro, uma peça de teatro, uma exposição, seja lá o que for, e esse gênero textual tem o objetivo de te ajudar a escolher melhor, né? Dentro das possibilidades que são disponibilizadas ali, dentro do que o crítico que escreveu vai falar. Obviamente que pode acontecer, sim, de você seguir uma sinopse, uma resenha, seja lá o que for, que é do gosto do crítico, né? Que ele trace 1000 elogios, e aí você vai assistir e não é o seu gosto, você não gosta. Pode acontecer, tá? Mas o objetivo é esse, de fazer com que a pessoa vá assistir, ver, enfim, comprar o livro, no final das contas, é atrair o público, tá bom? Então, vamos lá. Na página 74 e 75, é o início aí do texto. Na página 75 começa, né, uma lista de livros. Então tá assim, observe na lista a seguir os livros mais vendidos do Brasil, no Brasil, em março de 2014. Além do título da obra, são apresentados o nome do autor, o nome da editora, a categoria, se é ficção, não ficção, autoajuda, etc. E o número de exemplares vendidos. Então a gente tem os números de capa. Então o número 1 é A Culpa é das Estrelas. Aí tá assim, né? Tem o nome do autor, John Green, a editora Intrínseca, ficção, e 5.817, que é o número de exemplares vendidos. Nós temos o 2, Destrua esse Diário, do Kerry Smith, é isso? Da editora Intrínseca também, não é uma ficção, ou seja, isso aqui são fatos reais, e já vendeu 32.180. Na página 76, tem mais 2 livros, que o primeiro é Ansiedade, Como Enfrentar o Mal do Século, que é do Augusto Cury, pela editora Saraiva, e de autoajuda, e já vendeu 19.860 livros. E o último aqui, A Menina que Roubava Livros, Marcos Sussak, da editora Intrínseca, ficção, e já vendeu 17.685 mil exemplares. Beleza. Agora, a pergunta 1 da página 76 tem uma referência a essas capas aí, a esses livros, essa lista de livros. Então tá. Segundo essa lista, qual foi o livro mais vendido em março de 2014 e que outros dados contam sobre ele? Qual que é o livro mais vendido, gente? A Culpa é das Estrelas, né? E o que tem? Consta o nome do autor, o John Green, o nome da editora e o número de exemplares vendidos. É isso a resposta da número 1, certo? A 2 é uma pergunta pessoal, né? Você já leu os livros dessa lista.
Pelo menos a menina que roubava livros, eu sei que alguns já leram, inclusive a Carolzinha me emprestou, tá? Beleza, gente? Agora tem a terceira. A resposta é pessoal, vocês coloquem sim ou não, quantos, todos, nenhum, enfim. Terceira, diante de uma lista como esta, que critérios você utilizaria para escolher um livro para ler? Se você tivesse diante de você uma lista de livros, com algumas informações sobre eles, o que você usaria para escolher entre tantas opções, tá bom? É uma resposta pessoal, mas eu posso dizer para vocês o que eu usaria. Eu usaria o gênero. Qual é o gênero que eu mais gosto desses que tem lá? Eu gosto de ficção, né? Não científica, mas eu gosto de ficção, mas eu também gosto muito de biografias, mais do que de autobiografias. Mas autobiografias também são legais. Eu gosto muito de biografia, então eu iria na seção de não ficção e procuraria então os livros que são biografias, tá? Isso em primeiro lugar, mas eu gosto muito de ficção, então tem alguns autores que eu gosto muito, então eu vou atrás dos autores, né? Agora, quem não tem não vou nem dizer sabedoria em relação ao livro, não, nada disso, mas essa relação de proximidade com os autores, saber que autor é legal, o que não é, isso você pode ter por enquanto, pode ser que com o passar do tempo você vá amadurecendo o seu gosto e já reconheça os autores. Olha, esse aqui escreve legal, aquele ali não, e assim por diante, beleza? Então, essa resposta 3 é meio um pouco pessoal. Um pouco não, muito pessoal, né? 4. Considerando esta lista, qual editora vendeu mais livros? E que livros foram estes? Considerando aquela lista lá. A editora que mais vendeu é a editora Intrínseca, porque aí a gente tem os livros A Culpa é das Estrelas e Destrua esse Diário e A Menina que Roubava Livros. Esses 3 são da Intrínseca, então estão entre os mais vendidos. Portanto, consequentemente, a editora Intrínseca é a que mais tem livros vendidos, certo? Pode-se entender, isso já na 5, tá? Pode-se entender que os livros mais vendidos são os melhores? E aí que tá, explica a sua resposta. Dá para a gente pensar nisso, gente, que os mais vendidos são realmente os melhores? Não necessariamente, tá? Primeiro porque, assim, às vezes o autor escreve um livro bom, e aí todo mundo gosta. Aí, na sequência, ele escreve um outro, que aí todo mundo compra aquele livro pensando que é tão bom quanto aquele primeiro que ele escreveu. E às vezes não é. Então, assim, o fato de estar numa lista de best-sellers não quer dizer que ele é realmente um livro de qualidade. Não necessariamente, tá? Pode ser que sim, pode ser que não, tá? Isso vai depender muito, gente, de várias coisas. Por exemplo, da capacidade da editora de conseguir espalhar essa edição desse livro por o maior número de livrarias possíveis. Então, se tem uma livraria muito grande, né, uma editora muito grande, que quer vender, faz um contrato com uma rede de livrarias, como, por exemplo, a Livraria Cultura, ou a Livraria Saraiva, que tem unidades no Brasil todo. Então, a possibilidade de vender mais livros é muito grande, porque ele vai espalhar essa edição por várias livrarias, ou seja, mais público vai ter acesso. Se for uma editora pequena que faz um contrato com uma ou duas, 3 livrarias, a chance de vender pouco é muito maior, certo? Não pela qualidade do livro, mas pela capacidade de chegar esse livro na mão do leitor, tá bom? Então tá. 6. Que fatores contribuem para que um livro esteja entre os mais vendidos? Primeiro, como eu falei, ter um autor muito conhecido. Ou porque ele é um bom autor mesmo, ou porque ele é de uma outra área que chama muita atenção, um artista, um jornalista, tem várias coisas, né? Outra coisa que ajuda muito para um livro vender bastante, uma bela campanha de marketing, gente. Isso aí é sabido. Quanto mais gente entender, ou pelo menos saber que eu estou lançando um produto, e eu conseguir convencer as pessoas que esse produto é bom, ele vai vender, né? Então, primeira coisa é ter um autor muito conhecido. Segunda, ter uma bela de uma campanha de marketing, para isso vai muito dinheiro, por isso que nem todo mundo consegue fazer. Aí está falando também o seguinte, né? Que cair no gosto de algum segmento específico ou do público-alvo. Por exemplo, vocês se lembram dos livros do Harry Potter? São um monte de livros do Harry Potter, né? E a saga Harry Potter tem um monte de fãs. Então, quase que
a gente pode dizer que, obrigatoriamente, quem gosta de um vai comprar todos os outros. Então, assim, se cai no gosto do público, as pessoas vão comprar de qualquer maneira, tá? Então, tem vários fatores que podem fazer com que o livro seja bem vendido, né? Vamos lá, então, para a página 77. Capa. A Culpa é das Estrelas. Ficou no topo da lista dos livros mais vendidos no Brasil em março de 2014. Aí tem aí de novo a reprodução da capa, né? E aí a pergunta número 7. Leia a capa dessa obra e as características detalhadas e responda às questões. Primeiro, A. Que informações aparecem na capa? Então aparece o título, claro, né? A Culpa é das Estrelas. O nome do autor, John Green. O selo da editora que publicou, que a gente já viu que é Intrínseca. E uma frase convidativa, sabe aquela que tenta chamar a atenção do leitor? Você vai rir, vai chorar e ainda vai querer mais. Marcos Suska, autor de A Menina que Roubava Livros. Olha só, o autor é o mesmo do outro livro da Menina que Roubava Livros. Então, quem leu A Menina que Roubava Livros, que vendeu bastante e gostou, vai comprar A Culpa das Estrelas, obrigatoriamente, tá? Ou quem depois leu A Culpa das Estrelas, mas não leu da Menina que Roubava Livros, vai querer ler O Menina que Roubava Livros. Quando o autor cai no gosto, principalmente dos jovens, aí é tranquilo, tá bom? A B, tá aqui não, deixa eu mudar. B, na frase, você vai rir, vai chorar e ainda vai querer mais. A quem Marcos Susak se dirige? Ao público, né, pessoal? Claro, as pessoas que possivelmente comprariam o livro. E qual é a intenção dele? A intenção dele é recomendar a leitura. Ele faz um convite, fala, olha, esse livro é tão bom que você vai rir em alguns momentos, você vai chorar em outros momentos, e depois de tudo isso você ainda vai querer ler mais. Então, assim, é um modo de tentar convencer as pessoas a comprar o livro, né? E aí, numa dessas, a gente entende que uma boa campanha de marketing ajuda. E olha só, esse Marcos Susak, ele é autor do A Menina que Roubava Livros, e ele, autor, está recomendando o livro do John Green. Então, isso tem um peso enorme. Um autor reconhecido recomendando outro autor. As pessoas, né, acham que isso já é suficiente para fazer com que elas comprem o livro. Tudo bem? C. Considerando a ocupação do espaço e o formato das letras, apresente uma hipótese sobre o modo como essa frase aparece na capa. Bom, eu vou ler a resposta que está na nossa apostila aqui, tá bom? A ocupação do espaço e o formato das letras, ambos irregulares, ou seja, não tem um formato exatamente igual, né, certinho, dão a impressão de que foi um recado escrito à mão pelo próprio Marcos Susak. Isso dá mais veracidade e credibilidade às recomendações. Olha lá como é que está na capa do livro, tá vendo? Tem o título, o nome do autor, ambos parece que são umas nuvenzinhas, e embaixo parece que a pessoa foi lá e escreveu. Isso dá a impressão que o autor foi lá e escreveu de próprio punho, tá? Obviamente que a gente sabe que não, mas é para dar essa impressão e dizer, olha, eu estou recomendando esse livro pessoalmente. Campanha de marketing, pessoal. O pessoal tenta de todas as maneiras convencer as pessoas a comprar. Porque assim, não importa que você goste, importa que você compre. É a lógica do mercado, né? E obviamente que aí tem a parcela que gosta, então vai comprar um segundo livro, um terceiro livro, assim por diante, tá? D. Por que essa frase foi inserida na capa? Olha lá. Como é para fazer realmente uma chamada mesmo assim nas pessoas. Como esse Marcos Susak publicou o livro, A Menina que Vendia Livros, foi bem sucedido. Então, as pessoas entendem que, se ele entende de livros e está recomendando esse livro aqui, é porque o livro é bom. É basicamente isso. Tudo bem? É uma estratégia de marketing, pessoal, né? Pode ser, a gente não sabe, na verdade, se isso é real ou se é só um acordo de editoras. Porque pode ser que esse Marcos Susak não tenha nem lido o outro livro. Mas por uma questão de editora, deles trabalharem juntos na mesma editora, pode ter um acordo ali que faça com que ele
tenha recomendado o livro, tá bom? Bom, vamos para E aí. Deixa eu virar aqui também. E. Identifique na capa. Peraí, eu corrigi todas de lá. Foi, já. Identifique na capa a logomarca da editora e descreva sua localização. Então, a logomarca é uma letra I de intrínseca e aparece no canto superior direito da página. Canto superior direito da página. Vocês vão ver esse I aí, ó. É a marca da editora, tá? As pessoas podem até não entender que é isso, mas quem já conhece livros da intrínseca vai saber que esse Izinho que está à direita é o I da editora, tá? F, relacione as imagens e as cores da capa ao título do livro. Então, lá, a capa azul simboliza o quê? O céu, tá? Aí tem duas nuvens nesse céu, uma preta e uma branca. A imagem faz referência à palavra estrelas presente no título, tá? Ou seja, não está falando de céu, a culpa é das estrelas. Onde ficam as estrelas? No céu. É basicamente isso, certo? E aí é isso nesse pedaço. Vamos lá para 8. Imagine que você precisa refazer a capa desse livro. O que mudaria nela? Produza uma nova capa, desculpe, e justifique as alterações feitas. Bom, como isso aí é pessoal, passemos adiante. Beleza, agora essa parte da correção é referente à sinopse, né? Então vamos lá. 9. Agora que você leu a sinopse, que aqui é uma sinopse que está aqui no livro, da nossa apostila sobre o livro A Culpa é das Estrelas. É das estrelas. Então, agora que você leu a sinopse, estabeleça uma relação entre as duas nuvens, uma preta e outra branca, e o conteúdo apresentado na obra. Considere a oposição entre a vida de Hazel, é Hazel, gente? E a de Gus. É Gus? Gus? Então, vamos lá. Lembra, quem leu, assim, os personagens vivem as suas histórias juntos, né? Entre a alegria, a paixão da juventude, e a tragédia, a morte, a doença deles dois, né? Simbolizadas pela nuvem branca e pela nuvem preta, respectivamente. Então, a branca seria a alegria, a paixão, e a branca a tragédia, a morte, tá? Bem, 10. A sinopse revela o fim do enredo? Não. Aqui não é para dar spoiler, gente. Né? A palavra é tão em moda, né, ultimamente, spoiler, não é para falar disso. É para chamar a atenção da pessoa para ler o livro. Se você fala o final, tem muita gente que desiste e não vai querer ler, né? Perde a graça, né? Mesmo quando a gente insiste em ler aquilo, perde um pouco a graça. Ou ver um filme, por exemplo, que alguém chega, esse filme é legal, mas não sei quem morre. Aí você fica... Enfim, né? Não façam isso que é muito chato. Você vai passar por chato, tá? Então, ela não revela o fim do enredo justamente porque, assim, a sinopse tem a função de atrair o público, mas se contar o final, perde a graça, tá? 11. Em sua opinião, a leitura da sinopse pode contribuir para a escolha de um livro ou as informações presentes na capa da obra são suficientes? Olha, gente, eu sempre gosto de ler uma sinopse, né? Se for um livro que eu não conheço, que eu nunca ouvi falar. Geralmente eu vejo uma sinopsezinha ou uma resenha. Então, para mim, ajuda muito. Só olhar a capa, ela pode até atrair num primeiro momento, mas eu vou lá fuçar no livro, vou olhar, procurar saber daquele livro, né, de pessoas que falaram sobre ele, para ver se é bom. A não ser que seja um autor que eu já conheça e já goste. Aí eu já vou direto no autor e não tenho esse problema. Né? Não importa o que falarem dele. Se eu gosto da escrita daquele autor, eu vou comprar. Tá bom? Já falei para vocês, eu acho que falei na sala de aula, que tem uma escritora inglesa, a Agatha Christie, que é uma escritora de mistério, uma das maiores do mundo, que eu sou super fã. Então eu vou comprando todos os livros dela porque eu coleciono. Eu tenho hoje por volta de 60 livros dela e ainda quero comprar todos os outros que eu ainda não tenho, né? Então é uma coisa de fã. Onde eu vejo o nome dela, eu vou lá e compro. Bom, continuando, página 79. O livro A Culpa é das Estrelas é considerado ficcional, ou seja, invenção, cuja narrativa conta a história de um romance vivido por dois adolescentes. Aí tá lá. 12. Romance, aventura, suspense, etc. Que tipo de narrativa mais lhe interessa? Por quê? Aí é uma resposta pessoal e eu vou dizer para vocês que eu gosto de romance. Não sou muito chegada a suspense. Gosto de aventura também, acho interessante.
E vou dizer que o que eu mais gosto hoje em dia, são livros biográficos ou livros de história. Acabei de ler um livro que chama A Carne e o Sangue, que fala a história do envolvimento do nosso imperador Dom Pedro I com a Marquesa de Santos, Domitila de Castro, né? E é muito interessante. Como eu já li várias coisas de história, então eu li esse aí também. Gosto muito de história do Brasil, principalmente. Então são as coisas que me atraem. E vocês? Depois vocês me contam. Aí nós temos a 13. A obra É Culpa das Estrelas fez tanto sucesso que virou filme. Como você classificaria o filme baseado no referido livro? Qual é, gente? O que vocês acham? Olha, da primeira coluna, ação, aventura, comédia, policial, guerra, suspense. Depois, terror, documentário, espionagem, drama romântico, ficção científica, comédia romântica. Olha, nada de policial, guerra, suspense, a gente sabe que não é comédia. E também comédia romântica, que está falando de tragédia, de doença, de morte, só pode ser um drama romântico, beleza? Nisso a gente termina, então, a correção da nossa apostila e vamos passar, então, para o caderno de atividades, tá? Vamos lá? Mesmo assunto, página 33, 34. Na 33... Só um momentinho. Gente, ficou faltando um pedacinho da 33, né? Engraçado. Mas tudo bem, depois eu passo essa para vocês, agora que eu vi. Eu acho que eu tinha feito o slide, sim, não sei o que aconteceu. Mas vamos lá, então, para a terceira, a página 34, tá? Peraí. Terceira. Relacione os nomes que aparecem no texto com a sua descrição. A gente tem aqui, então, jogador número 1, falando do livro, jogador número 1, né? É uma sinopsezinha. Então, vamos lá. Relacione os nomes que aparecem no texto com a sua descrição. Então, tem A, Ernest Cline. Gente, não mostra esse vídeo para a professora Jéssica, porque minha pronúncia de inglês deve ser péssima, né? B, Wade Waltz. É isso? Wade. C, James Halliday. Olha que chique, James Halliday. E vamos ver, então, do outro lado. Fica horas conectado ao oásis. É o B, tá? O Wade. Autor do livro. A, Ernest Clyde. É Clyde? Klein. Encontrou o primeiro Easter egg. É a B. Bilionário e criador do jogo. C. Premiará com sua enorme fortuna e poder aquele que conseguir desvendar os Easter eggs. C de novo. Beleza, pessoal? 4. O OASIS é uma sigla para Odontologic Anthropology. Não vou ler isso, não. Cuja tradução seria simulação imersiva sensorial odontologicamente antropocêntrica. Elabore um glossário para as palavras que você não conhece nessa sigla. Isso aí é pessoal, eu não sei o que vocês não conhecem, tá? 5. A sigla forma a palavra oásis. Há alguma relação entre o sentido gerado pelos termos que formam a sigla e a palavra? Bom, é uma resposta pessoal, mas a gente tem umas dicas aqui. O esperado é que os alunos busquem uma definição para a palavra oásis. Primeiro saber o que é a palavra oásis. Então, a situação ou coisa agradável e prazerosa em um meio hostil e negativo. Sabe aqueles filmes que tem oásis no deserto? Aquela areia por todos os lados, não tem água, não tem nada. De repente, aparece lá uma lagoa, com palmeiras em volta, um lugar onde você pode beber e se refrescar daquele sol. Isso é um oásis, né? Também tem uma outra coisa, que façam uma comparação entre o significado dessa palavra oásis e a utopia conhecida como oásis no livro. Tudo bem? O que é uma utopia, gente? É uma coisa que se busca, né? Não é uma coisa real. É um sonho, uma utopia, tá bom? 6. Qual é a função de uma sinopse, então, se a gente está falando de sinopse, né? Sinopse é um texto curto que tem como objetivo apresentar uma obra literária, um filme, uma exposição, etc. E por meio da sinopse, o público tem uma ideia geral da obra. É uma ideia geral mesmo, gente. Não tem como você entrar em detalhe, porque a sinopse é um texto curto, né? 7. Na hora de escolher o que ler, assistir, etc., caso haja dúvida sobre o conteúdo a ser consumido, há um gênero que tem como função auxiliar nesse tipo de função.
Tal gênero também tem como característica informar sobre lançamentos de livros, filmes, peças de teatro, etc. Esse gênero é o... Só coloquei aí a resposta, que é a B de bola, resenha. Certo? Vamos lá, continuar. A gente tem um texto enorme aqui. E aí vamos para a página 36, tá? 8. Os textos 1 e 2 apresentam o mesmo conteúdo? Explique a resposta. Não, não são o mesmo conteúdo. Já que o primeiro texto se refere ao livro de Ernest Cline e o segundo ao filme baseado nesse livro. São coisas diferentes, gente. Embora a história seja a mesma, né? Sempre há mudanças também na adaptação dos livros, etc. Além disso, a função comunicativa dos gêneros de cada texto é diferente. A função de cada texto é diferente. O primeiro trata-se de uma sinopse e o segundo de uma resenha crítica. Qual que é a principal diferença? A sinopse vai falar, olha, o filme fala disso, baseado, sei lá, se for, né, baseado no livro tal, ação, suspense, comédia, tem 1h30 de duração, tem os atores X e Y. Não discute o texto, não faz comparações, não diz se é bom ou mal. Agora, no caso da resenha, não. Ele vai discutir, ele vai falar, comparar com outros filmes. Se o mesmo diretor ou o mesmo autor do roteiro já tiverem feito outro trabalho antes, ele vai comparar, né? E aí, sim, ele pode recomendar ou não de acordo com a crítica que ele faz. Tudo bem? Então, tem bastante diferença. E aí a 9, faça um resumo descrevendo o gênero, resenha crítica. Gente, eu não coloquei aqui porque é uma resposta pessoal. Eu quero que você faça um resumo que descreva, né, em algumas linhas, o que é uma resenha crítica para vocês, tá bom? 10. Com base na resenha crítica do filme O Jogador número 1, responda as questões a seguir. Primeiro, qual é o assunto da obra resenhada, né? A obra relata a história do gamer Wade Watts, que se vê preso em um jogo chamado Oasis, ou Oasis, né? No jogo, ele participa da busca pelos Easter eggs espalhados no sistema virtual por James Halliday, criador do Oasis. Quem resolver o mistério das 3 chaves terá ganhos incalculáveis. Bem resumidamente é isso, tá bom? AB. Segundo o crítico, o filme tem algum diferencial? Explique sua resposta. Tem um diferencial segundo o crítico. Conforme a resenha, o filme aborda de maneira original o tema da fuga da realidade por meio dos games. Ou seja, sabe quando você está com a sua realidade em volta pesada, complicada, sua vida complicada, você se enfia nos livros, que é o meu caso, ou vai jogar videogame, como é o caso de muitos de vocês, né? É um modo de fugir da realidade, você fugir daquele momento tenso que você está. Além disso, utiliza referências à cultura pop dos anos 1980, que integra-se com naturalidade à narrativa. Tá? Então, ele tem alguns diferenciais, né? Fala de um tema de fuga da realidade e também cita a cultura pop dos anos 90. Tá? C. Qual é a intenção do autor da resenha? Apresentar a obra ao público avaliando suas qualidades e defeitos. Tudo bem? Ele, como crítico, tem a liberdade de fazer esses comentários a respeito de defeitos e qualidades, tá? Tem críticos que são extremamente bem conceituados, vamos dizer assim, e as pessoas se baseiam muito no que eles falam. Agora, tem crítico também que detona coisas que são legais para outras pessoas, né? Então, a gente tem que ficar muito atento com isso. Nem tudo que um crítico fala, você pode simplesmente achar que aquilo é verdadeiro e acabou. Você tem que fazer a averiguação pela sua própria capacidade, tá? Bem, o leitor, dedicado, precisa de conhecimentos específicos para entender o que o autor quer comunicar? Não, né, gente? O autor já fornece o contexto e o resumo da obra, além de apresentar argumentos para embasar a sua opinião. Então, claro, você não entendeu nada daquilo, mas o autor da resenha, ele já vai te dar uma noção do que ele está falando, qual é o contexto que a obra foca, e aí ele vai dar a opinião dele. Mas aí não é simplesmente falar não gostei e pronto. Ele vai dar os motivos, né, argumentar em cima daquilo. Isso que faz a diferença da resenha crítica para a sinopse. Tem opinião e um embasamento, né, uma argumentação forte para convencer o leitor ou não, tá? Vamos lá, página 36 ainda. Em sua opinião, o texto é interessante? Justifique sua resposta. Bom, esse texto, essa sinopse, essa resenha, te interessou? Você gostou ou não? Aí a resposta é pessoal, tá? Você tem que falar também por quê, né, gente? Tem que justificar a resposta, não é falar não e acabou. Ou sim e acabou.
F. Há imagens para acompanhar o texto? Em caso afirmativo, comente se a escolha foi adequada. Também é uma resposta pessoal, né? Mas aí você vai ter que comparar a relação entre o texto e a imagem para ver se você acha que ela está de acordo ali ou não, certo? Então é isso. Deixa eu sair aqui. Vamos sair. Aí, voltamos. Bom, faltou duas questõezinhas, né? Que eu acabei, acho que pulei o slide, enfim. Depois eu passo isso para vocês. Por favor, gente, façam as atividades, tá? Mandem as fotos para mim, para eu realmente comprovar se você está acompanhando as minhas aulas de verdade e realizando as atividades. Isso é muito importante, porque é uma função que a gente exerce dentro da sala de aula. Como nós não estamos podendo fazer isso, eu verificar, lembra que eu vistava todo dia os livros quando eu passava lição de casa, vistava caderno. É um modo de eu saber se você realmente está me acompanhando. Aqui a gente não tem essa possibilidade, então manda as fotos para mim. Identificando. Atividade da aula 1, atividade da aula 2, da 3, da 9, sei lá, enfim. Tudo bem? Então, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês estejam bem. Se cuidem, álcool gel e máscara. E aí, beijinho e até a próxima aula. Tchau!